Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, de adoração, por esse momento de louvor, por esse momento de entrega. Pai, nós te agradecemos pela vida da Paloma, Senhor. Continua, Pai, manifestando o fruto do Espírito na vida dela, Senhor. Continua manifestando a Tua glória na vida dessa família, desse ministério. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial pela Paloma, Pai. E te agradecemos mais uma vez por tudo que o Teu Espírito Santo já tem feito em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos, fica conosco e que nessa palavra, Senhor, nessa ministração, o Teu Espírito Santo faça, Pai, aquilo que precisa ser feito nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Aplauda o Senhor pela vida da Paloma. Paloma Posse. Não é qualquer um que tem Pete Goiabeira e Fran Rolim no back, né? O Pete e a Fran vão estar aqui com a gente também na Nova Jovem. Vem ou não vem? Eles são bênçãos também. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Repete comigo assim: em nome de Jesus, eu não vou sair na hora da palavra. Compromisso é com Deus agora, não é comigo. Amém? Vamos lá. Fruto do Espírito. Glória a Deus, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, vocês que estão online conosco. Deus abençoe a vida de vocês. O nosso pastor na semana passada, eu acho que foi na semana retrasada, ele falou aqui no púlpito que ele estava difícil de beber água, né, com a garrafinha. E aí ele ganhou na quarta-feira da Adriana Mendes, nossa conselheira, ele ganhou um copo chique. E aí nós fomos surpreendidos também, porque eu também ganhei uma canequinha do Renova Jovem aqui, ó. Já vou estrear ela hoje. Aplaudo o Senhor pela vida da Adriana. Cadê ela? Tá ali, amada. Deus abençoe, Dri. Deixa eu tentar desenrolar esse negócio aqui, peraí. Agora sim. Glória a Deus. Depois, se alguém quiser pegar aqui, ó. Joás, faz essa aqui. Deus abençoe. Já vou estrear hoje. Glória a Deus. Fruto do Espírito, nós vamos falar sobre isso nos próximos 3 meses. Eu espero de verdade que vocês tenham lido Gálatas 5, a carta de Paulo aos Gálatas. E a segunda parte do capítulo 5 nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E é isso que nós vamos começar a falar aqui hoje. Amém? Vou colocar essa aguinha abençoada aqui. Agradecer também a presença desse meu amigo, meu irmão, meu vizinho, meu padrinho de casamento, Rodrigo Mozart Soares Alves, Daiane Merino. Deus abençoe a vida de vocês, viu? São de casa. São mais do que de casa, né? Ele chegou ali na sala que a gente preparou um café para a Paloma ali. Eu falei, Rodrigo, segura aí. Deus abençoe sua vida, Rodrigo. Quando foi no ano passado, final do ano passado, nós começamos uma série aqui chamada Pontes. Quantos estavam aqui? Nós falamos sobre pontes. E naquela época nós pensamos em alguma coisa para 2022, e Deus colocou no coração do Joás, nosso ministro Joás, a série Fruto do Espírito. E nós acreditamos que é necessário falar do fruto do Espírito. Agradecer a Paloma aqui, que deu um belo spoiler já da palavra. Mas é o Espírito testificando, porque o que ela falou aqui era exatamente o que a gente tinha anotado no esboço. Eu não sei se ela copiou, se ela viu o esboço, ou se o Espírito Santo falou no coração dela. Mas o Joás conversando, nós falamos como é importante aprender a viver no Espírito. Porque na verdade, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração está inclinado para a carne. Então, tudo o que nós desejamos são as obras da carne. Sem o Espírito, nós não podemos fazer nada. Mas eu quero que, nesses 3 meses, nós possamos entender um pouco melhor sobre isso. Hoje nós estamos recebendo a Paloma aqui. No próximo mês, nós estaremos aqui de volta, recebendo a Juliana Ferron. A Juliana que tem uma história de vida fantástica. Vai falar muito, talvez, sobre o domínio próprio. Vai palestrar para a gente, vai pregar para a gente à noite também. E é uma pessoa que tem uma unção de Deus tão especial. E eu me surpreendi porque eu não conhecia a Juliana, a Adriana que apresentou ela para a gente, fez o contato para trazê-la. E quando a gente divulgou, as pessoas começaram a chamar no inbox, mandaram WhatsApp, porque muita gente realmente acompanha. E ela fala muito sobre sexualidade, ela é formada na área, ela tem então
propriedade para falar sobre o assunto, e é uma pessoa fantástica. Então, quero convidar vocês no próximo mês, a Juliana Ferron estará conosco, e depois, a maioria já conhece, não precisa de apresentação, o Bibotalk, né? Rodrigo Bibo estará aqui conosco, então, em junho. Maio vem a Juliana, e aí para fechar a série, o Rodrigo Bibo estará aqui conosco também, ministrando um pouco sobre o fruto do Espírito. Mas hoje eu quero tentar envolver um pouco vocês nesse contexto, entender o que Paulo escreve, na verdade, nessa carta aos Gálatas. Vamos entender um pouco sobre o fruto do Espírito, e a intenção é que você possa sair daqui frutificando, gerando esse fruto na sua vida. Eu confesso para vocês que hoje eu não estava num dia bom para pregar. Confesso para vocês, eu estava conversando com a Sabrina, e essa foi uma semana muito difícil. Foi uma semana, sabe quando a semana parece que tá emperrada, assim, as coisas não vão? Estava meio assim. E aí hoje eu estava quase passando a bola para o Joás já. Ia falar com ele, ia pegar ele de surpresa, mas ele tem competência para isso. E aí eu pensei, acho que não é hoje o dia, mas enfim. Eu me senti como Pedro, quando foi chamado para pregar na casa de Cornélio. Pedro estava lá de boa na casa, esperando a hora do almoço, com fome, tem uma visão do céu, e aí do nada chegam os homens, levam Pedro até a casa de Cornélio, e Pedro não sabe o que vai acontecer ali, Pedro nem sabia o que Deus queria fazer, mas quando ele chega lá, a palavra do Senhor diz que a hora que ele começa a pregar, a casa é cheia do Espírito Santo, as pessoas falam em línguas, e a partir daquele momento os gentios entram no plano da salvação. Então eu estou nesse contexto aqui hoje, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo para vocês aqui, amém? Então vamos falar sobre o fruto do Espírito. E para entender o fruto do Espírito, vamos falar sobre o Espírito. Nós temos então, a Bíblia nos apresenta o Espírito de Deus no Antigo Testamento, como um Espírito que desce sobre homens específicos, para missões específicas. Veja, o Antigo Testamento nos apresenta o Espírito de Deus, entrando na vida de alguns homens para algum fim específico. Para quem não lembra, Davi, por exemplo, quando ele pecou, ele era rei, e o Espírito é tão forte que ele diz: Deus, tira tudo de mim. Ele escreveu um salmo falando: tira tudo, só não tira de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito. Então a consciência no Antigo Testamento é de que o Espírito de Deus sai. E aí nós temos, por exemplo, a Arca da Aliança também, que representava a presença de Deus. Assim como a Paloma falou, nós temos o Espírito de Deus representado na arca, então era Deus ali entre eles, Deus representado. Não estava, o Espírito de Deus estava com eles, mas o Espírito de Deus não estava neles. E aí o Novo Testamento nos apresenta então o nascimento de Jesus. E no primeiro capítulo de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele começa falando sobre o nascimento de Jesus, e o que a gente vai ver é que Jesus na terra é Deus na terra. Agora inaugura um novo período nesse relacionamento de Deus com a humanidade. Porque quando o anjo se revela a José, o que ele fala é que o filho de José e Maria seria conhecido como Emanuel. E Emanuel é Deus conosco. Então antes o Espírito se apresentava através de algum simbolismo, eles tinham o Espírito de Deus para algumas missões específicas em cima de homens específicos. A partir do momento que Jesus desce na terra, Jesus é o Espírito, Jesus é Deus. Então nesse momento é Jesus conosco, Deus conosco, Emanuel. Deus está entre nós. Imagina que maravilha. Você tem Jesus ali à disposição. Então, se você está com algum desejo mal, você chama Jesus, ele ora e acaba. Se tem alguém endemoniado, chamava Jesus, ele colocava a mão e expulsava os demônios. Se existia alguém com lepra ou dor de cabeça, Jesus estendia a mão e aquela doença era curada. Tudo girava em torno de Jesus, porque ele era o próprio Deus na terra, curando e realizando milagres. Jesus, ele vem, mexe com todo o contexto do mundo antigo, se dizendo o Filho de Deus, e dizendo que nele há operação e perdão de pecados, o que para os judeus era uma heresia. Nenhum homem tinha o poder de perdoar pecados. E ele fala que ele tem poder para perdoar pecados. Jesus está entre nós. Jesus é Deus conosco. Jesus é Emanuel. Imagina que cenário maravilhoso para os discípulos e para as pessoas dessa época.
Mas aí o que eles vão dizer é que, o que Jesus vai dizer, na verdade, agora, é que chegou o tempo dele. Ele não vai mais ficar entre nós. Jesus vira para os discípulos, então, em determinado momento, e diz: agora acabou o meu ciclo aqui, acabou o meu ministério aqui na terra, e eu vou voltar. E os discípulos ficam atônitos, eles ficam nervosos, eles ficam desesperados. O homem que estendia a mão e curava as pessoas, o homem que perdoava pecados, agora vai ser assunto aos céus de novo. O que nós vamos fazer com ele? Vamos ler então em João 16, 4, 7. Os discípulos perturbados, sem saber agora o que fazer, mas Jesus ele dá uma notícia maravilhosa. Sabe por quê? Jesus ele diz o seguinte: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. O que Jesus está dizendo para os discípulos é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. João 16, do 4 ao 7. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Amém? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Então Jesus, ele nesse momento ele diz: eu preciso ir para que ele venha. Mas os discípulos ainda estão confusos. Porque na nossa situação, nós na pele dos discípulos, provavelmente também estaríamos confusos. Porque o que é melhor do que Deus conosco? O que é melhor do que o próprio Jesus do meu lado, curando a minha dor de cabeça, curando e perdoando pecados? Sabe o que é melhor do que Deus conosco? É Deus em nós. Melhor do que o Emanuel, Deus conosco, é Deus em nós. E o Espírito Santo então se apresenta como Deus em nós. A partir desse capítulo então, Jesus não está mais na terra. Temos agora Jesus assunto aos céus. Mas antes disso, no capítulo 1 de Atos, Jesus ele faz depois de ressurreto, depois de aparecer para as pessoas, Jesus ele tem uma última frase, ele tem último diálogo com seus discípulos, com seus seguidores, e é fantástico o que ele diz. Porque o que Jesus vai dizer agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos, ele abre o livro do período da igreja. Então veja, até então Jesus estava conosco, não se tinha igreja institucionalizada como nós temos hoje. A partir de Atos, que os apóstolos vão começar a formar a igreja. Então no primeiro capítulo de Atos, nós temos aqui ainda Jesus dando as orientações para que a partir de Atos 2, o Espírito Santo descendo sobre o povo, eles começassem a se organizar como igreja. E o que Jesus diz em Atos 1 e 8 é: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode deixar isso aí, Mateus. Se você recebe o Espírito de Deus, se você recebe o poder do Espírito Santo, para que é? É só para falar em língua estranha? É só para profetizar? É só para a gente ficar aqui dentro de quatro paredes, fazer conferência, fazer congresso, fazer show? Para que a igreja recebe o Espírito Santo? Para que sejam minhas testemunhas. Primeiro princípio de receber o Espírito Santo: evangelismo. Primeiro princípio de alguém cheio do Espírito Santo: alguém que precisa contar o que viveu com Cristo. Aquela mulher samaritana, quando se encontra com Jesus, a primeira coisa que ela faz, a Bíblia diz, ela sai correndo pelo povoado dizendo: esse homem tem contado tudo o que eu vivi, ele deve ser o Cristo, ele deve ser o Messias. Quem recebe o poder do Espírito, quem se encontra com Jesus, precisa testemunhar do que ele tem feito. Se você provavelmente é crente há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos, e já falou em línguas estranhas, já profetizou, já foi cheio do Espírito aqui na igreja, mas nunca teve oportunidade de pregar o Evangelho para alguém, de trazer alguém para a igreja e ver essa pessoa crescendo na fé, discipulando essa pessoa, provavelmente você não percebeu, não conheceu o verdadeiro poder do Espírito Santo. Porque o que Jesus está falando: vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Os dons, eles descem sobre nós.
e os dons têm cada um uma atribuição. Mas o Espírito Santo precisa fazer com que você testifique o que Deus faz na sua vida. Amém? O Espírito Santo precisa fazer com que os nossos núcleos, aqui na DR nós trabalhamos com células, nós temos os nossos núcleos, né? Nós temos os núcleos dos jovens toda semana. E esse Espírito Santo, ele precisa fazer com que você convide alguém da sua faculdade, um vizinho seu, um familiar, para que essa pessoa conheça o que tem sido feito na sua vida. E aí a gente vai começar a entrar no fruto do Espírito. Mas antes disso, vamos entender um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo em Atos. Nós vemos então que Jesus, ele dá essa última ordenança, e aí no capítulo 2, acontece toda aquela metanoia, toda aquela presença de Deus, todo aquele Espírito, e as pessoas são cheias, e vem aquele vento impetuoso, e toma aquela casa, toma aquele lugar, e as pessoas recebem as línguas, e as pessoas que estão testemunhando aquilo ficam confusas, não sabem o que está acontecendo, mas a manifestação do Espírito Santo está sendo feita naquele lugar. O Espírito Santo começa a cumprir as profecias do Antigo Testamento, assim como o profeta Joel, assim como os profetas profetizaram. O Espírito Santo desceria sobre toda a carne, e eles recebem então, a partir de Atos 2, o Espírito Santo, e aí começa a se formar a igreja do Senhor. E recebendo esse poder, recebendo esse Espírito, a primeira pessoa que se levanta é Pedro. Pedro faz então a primeira pregação da história da igreja. O primeiro pregador da história da igreja. Depois de receber o Espírito Santo, ele se levanta com autoridade no meio desse povo e fala para aqueles que estavam tirando sarro, falando que eles estavam bêbados. Ele se levanta e começa a pregar. E tem 3 coisas que Pedro fala nessa pregação que eu quero chamar a atenção de vocês. Pedro, ele enfatiza 3 coisas nessa pregação em Atos 2. Arrependam-se, sejam batizados com o Espírito Santo e livrem-se dessa geração perversa. Repete comigo, por favor. Arrependam-se. Sejam batizados com o Espírito Santo. E livrem-se dessa geração perversa. Guarda isso com vocês aí. São 3 coisas que Pedro enfatiza nessa pregação quando eles recebem o Espírito Santo. E finalmente a gente chega agora a Paulo. O apóstolo Paulo é levantado então como um anunciador também. Veja que o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Deus. Ele é cheio do Espírito Santo, e o fruto que a gente mais vê do apóstolo Paulo é o evangelismo. Ele começa a andar pela Europa, pela Ásia, ele começa a pregar, e ele planta igrejas, é o maior plantador de igrejas, é o maior autor do Novo Testamento, nos deixa diversas cartas para estudo do Novo Testamento, e Paulo, ele começa então o seu ministério. E Paulo planta na Galácia, uma região chamada Galácia, essa igreja. Hoje a gente não tem a Galácia no mapa, mas vocês podem localizar, ser na Turquia ali, a região onde fica hoje a Turquia. Então nós temos na Galácia ali, uma igreja que o apóstolo Paulo planta e deixa. E o que acontece é que começam a chegar notícias para o apóstolo Paulo, de que essa igreja na Galácia estava sofrendo influência de alguns líderes judeus. Os judeus que se chamavam cristãos, e que nós chamamos de cristãos judaizantes, porque eles reconheceram o ministério de Jesus Cristo. São judeus que se converteram, mas que eles diziam, tudo bem, Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós reconhecemos, mas antes da pessoa andar com Jesus, ela precisa cumprir a lei. É necessário que essa pessoa guarde o sábado, é necessário que essa pessoa se alimente da forma como os judeus se alimentam. Então, eles começam a pregar para essa igreja na Galácia, de que não adianta só o evangelho que Paulo está pregando, é necessário que a lei também seja estabelecida. E Paulo escreve essa carta com essa voga, com essa tonalidade de que não é mais necessário nada da lei, porque a lei morreu com Jesus na cruz, e agora a salvação nos é entregue através da graça. E a tônica de Paulo, então, na carta aos Gálatas, nessa carta que ele escreve a essa igreja, é a graça. Ele fala muito sobre a graça. E tem algo, fazer um parênteses aqui rapidinho, abrir um parênteses, porque sobre a graça tem algo muito interessante que eu quero abordar. Porque a partir do momento que Paulo começa a pregar que a lei já não tem mais efeito, não existe um código de moral, um código de ética para os que estão em Cristo, mas que você recebe a salvação através da graça, alguns crentes passam a usar a graça como um cheque em branco para pecar. Então o que a gente vê são as pessoas usando a graça como desculpa para fazer o que querem.
E nós vemos então na teologia de Paulo, em todas as suas cartas, exatamente o contrário disso. E o pastor Rodrigo Soeiro, ele faz uma aplicação maravilhosa em Tito. Abre para mim Tito 2, verso 11. Tito 2, 11. O pastor Rodrigo, ele prega, ele ensina que a graça, você é salvo pela graça, mas se você recebe a graça, é porque a graça precisa fazer com que você amadureça. A graça é como se fosse uma professora na sua vida. Veja esse texto que Paulo escreve então a Tito. Vamos ler do 11 ao 13, tá, Mateus? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja o que ele começa falando no 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça é pedagoga. A graça faz com que você amadureça. A graça não te faz pecar mais ou te dá um cheque em branco para você pecar, porque se você cair em pecado hoje, amanhã você volta e Deus te recebe de braços abertos. Porque se isso acontece na sua vida, provavelmente você nunca experimentou a graça. Porque aqueles que experimentam a graça, olham para a sua vida um ano atrás e falam, como eu melhorei. A graça, ela nos ensina a crucificar tudo que é paixão da carne. A graça, ela vem nos ensinando. Fecha parênteses aqui. Eu precisava falar sobre a graça. Então, nessa carta aos Gálatas, Paulo, ele nos ensina que nós precisamos tentar deixar a lei, e a lei aqui para nós hoje, que não somos judeus, precisa ser entendido como tudo que é esforço próprio. Tudo que é aquilo que você faz para se salvar. Você pensa que seguindo alguns dogmas, ou batendo cartão na igreja de domingo a domingo, encontra a salvação. Paulo prega exatamente o contrário. O esforço da carne, o esforço do seu coração, dos seus pés, não vai te levar a lugar nenhum. E aí Paulo começa então esse capítulo maravilhoso, 5 dos Gálatas, dizendo que dentro de nós, todos nós, pastores, membros, cooperadores, músicos, existe uma luta. Dentro de todos nós, e ninguém está imune a isso, todos estamos sujeitos a uma luta que está dentro de todos nós. E ele começa a falar disso em Gálatas 5, 16, 17 e 18. Gálatas 5, 16, 17 e 18, Paulo escreve assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, nessa nova era agora em que é Deus em nós, esse novo relacionamento de Deus com a humanidade, se o Espírito está em você, quem precisa te guiar é o Espírito. Se o Espírito está em você, as suas decisões precisam ser tomadas pelo Espírito. E eu sei que todo mundo aqui quer viver uma vida melhor espiritual. Sei que todo mundo busca isso de certa forma. E quando a gente fala da carne, geralmente você pensa nos piores pecados do mundo. Mas eu quero te falar que a carne está mais próxima de você do que você imagina. Porque quando Paulo escreve isso, o que ele nos diz é que a carne, ela deseja algo que é carnal, e o Espírito deseja o que é espiritual, e eles estão o tempo inteiro se debatendo. E isso, por exemplo, pode ser aplicado na vida de um jovem para vir à igreja. Tem diversas pessoas que poderiam estar aqui hoje, não estão, talvez vão nos assistir. Tem diversas pessoas que poderiam estar entre nós, mas não estão, porque em algum momento, se arrumando, ou em algum momento, escolhendo se iria para a igreja ou não, preferiu ficar em casa, ou preferiu ir para o rolê, preferiu sair. Porque, na verdade, nós não desejamos o que o Espírito deseja. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito foram trazidos para cá essa noite. Aqueles que foram guiados pelo Espírito, e talvez você nem imaginava estar aqui essa noite. Talvez você entrou por aqui e pensou que essa era a última vez, você precisava ouvir uma palavra direta de Deus para você. E eu queria te dizer que antes que você mesmo ouvisse essa palavra essa noite, o Espírito fez uma conspiração santa para que você estivesse aqui essa noite. O Espírito Santo trabalha em favor de todos nós, porém alguns continuam ouvindo a carne. E a carne faz com que a gente deseje, então,
estar longe de Deus. Eu sei que a carne ela faz com que as nossas motivações sejam erradas, as decisões de escolha sejam erradas. A carne faz com que você o tempo inteiro se sinta inútil na presença de Deus. E apesar de frequentar uma igreja, apesar de vir para o Renova Jovem, passa ano, entra ano, você se sente preso aos mesmos pecados, aos mesmos vícios, se sente preso ao mesmo desânimo e frieza espiritual. Passa ano e entra ano, e você não consegue ser conduzido pela carne, pelo Espírito. Você só consegue desejar aquilo que a carne deseja por você. Mas então, o que a carne escolhe? Quais são as obras da carne? Paulo continua então em Gálatas 5, 19, 20 e 21. Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, porque ele sabia que a gente ia inventar mais pecado aí para frente, né? Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, e aqui Paulo é incisivo, porque hoje a gente tem até medo de pregar alguma coisa para um amigo, e alguém olhar para você e falar: você está me julgando. A gente tem todo um cuidado para falar de alguns pecados, porque senão a gente pisa em ovos e a pessoa fica traumatizada. O apóstolo Paulo não tem essa. O apóstolo Paulo cita essa lista de obras da carne e fala: quem faz essas coisas não herdará o reino de Deus. Veja, e é importante mencionar aqui, que é óbvio, que não é porque você fez uma vez, você tropeçou uma vez, que você entra nessa lista de Paulo dizendo que não herdarão o reino de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que são aquelas pessoas que são dominadas por esse desejo, porque todos nós pecamos. O próprio Paulo escreveu aos Romanos dizendo que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, porque todos pecamos. Agora, é diferente uma pessoa que peca e se arrepende de uma pessoa que vive no pecado. É diferente de uma pessoa que vem para o culto dos jovens, que vem para o culto de domingo com a roupa do rolê. Porque ela sabe que quando ela sair daqui, Deus sabe aonde ela vai acordar, na cama de alguém. Porque Deus sabe se ela vai acordar embriagada ou não. Porque Deus sabe se ela veio já para o culto, preparado para sair daqui e ir para outro lugar. O que ele está dizendo para nós, então, nesse texto, é que as obras da carne podem fazer com que a gente frequente uma igreja a vida inteira e ainda assim perder a salvação. E nessa lista, ele, de forma mais didática aqui, ele aborda um número de pecados em algumas áreas. Eu quero falar com vocês. Olha só, nessa lista que ele relaciona aí, ele fala sobre 3 obras da carne que são de natureza sexual. Ele fala, e olha que interessante, né? Quando a gente pensa em pecado, a primeira coisa é a área sexual. E Paulo já começa exatamente com isso. Ele fala imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Libertinagem, para quem não sabe, é a sexualidade descontrolada. Então Paulo ele já começa falando de 3 áreas onde as obras da carne são manifestas. Então veja, o problema não é você cair e se arrepender. O problema é a pessoa que cai e é conhecida por esses frutos, por essas obras. Você pode pecar, o que você não pode é ser conhecido por ser alguém extremamente inclinado ao sexo. Por ser alguém da onde a sua fala, ou o seu grupo de amigos no WhatsApp, fala o tempo inteiro de sexo. Você é uma pessoa inclinada à sexualidade. Então Paulo ele aborda logo de cara esses 3 primeiros tópicos. Depois ele vai para as 2 obras da carne que estão na área da religião: idolatria e feitiçaria. A idolatria, acho que dispensa apresentações também, mas a feitiçaria aqui, ela, no termo grego, ele tem algo bem interessante. Eu não vou listar todos, a tradução no termo grego de todas as obras que ele cita, mas aqui ela tem algo interessante, porque feitiçaria, ela diz sim sobre as religiões da época, aquelas religiões de mistério, ocultismo, mas diz também, por exemplo, ao uso de opioides, ao uso de drogas, porque o termo usado para feitiçaria no grego é fármacos, que vem de farmácia. Hoje a farmácia ela vem desse termo fármacos. Então veja, qualquer substância que tire você de si mesmo, de si próprio, é tido nesse rol também de obras da carne.
E aí depois ele entra em 8 obras da carne que estão na área do relacionamento. 8 nessa lista estão na área do relacionamento. São elas: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Obras da carne, pessoas que são conhecidas exatamente por essas obras. E aí depois ele vem terminando com 2 obras que são relacionadas ao abuso de substâncias: embriaguez e orgias. Lembrando que o termo grego aqui usado para orgias, na tradução, ele não é de orgia sexual, mas na verdade essa orgia que ele diz é de festa, de bebedeira. Então as obras da carne são manifestas na vida de uma pessoa se ela vive nesse contexto. Então veja, a pessoa ela tem um cardápio aí para se alimentar da carne, se ela quiser, tem muita coisa para você fazer. E geralmente é o que o nosso corpo e o nosso coração deseja, porque nós somos enganados pelo próprio coração. E aí Paulo ele bate o martelo no final da frase falando: aqueles que são dominados, aqueles que estão nesse rol, não herdarão o reino de Deus, não estarão no reino dos céus. Ou seja, na teologia paulina, você perde a salvação quando você está nas obras da carne. É importante sempre lembrar que isso se refere à prática habitual dessas coisas, tá? Você que tem um hábito de fazer essas coisas, não é lógico que se você cair, Deus está de braços abertos para que você se arrependa. Mas lembre-se, a graça é pedagoga, a graça ela precisa te ensinar algo. Você precisa sempre na vida cristã olhar para trás e você ver que você cresceu. Se isso não está acontecendo, tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo tem algo para você aqui, amém? A igreja Tisascope, eles fizeram uma série de mensagens maravilhosas, eu acho que foi no ano passado, não lembro, que chama Hábitos do Espírito. Ele usou o fruto do Espírito, mas ele colocou hábitos. E ele fez uma aplicação maravilhosa, porque ele usa hábitos, porque ele diz que hábitos revela a habitação. Então, dependendo dos seus hábitos, eu vou dizer de que região você é do Brasil. Dependendo dos seus hábitos, eu vou dizer qual é o hábito na sua casa, o que sua mãe e seu pai te ensinaram. Isso revela a sua casa, da onde você vem. E os hábitos do Espírito revelam quem é você, quem está dentro de você. Se é o Espírito que está te governando ou se é a carne. Se é o pecado ou se é a carne. Então quando você olha para mim e fala: Juninho, mas você não pode me julgar por esse pecado. Paulo está dizendo exatamente o contrário. O que você vive revela quem você é e quem está dentro de você. O que você deseja e para onde você vai, os lugares que você frequenta, vão dizer quem é você. Você não precisa falar que alguém te julga ou não, porque o seu próprio testemunho está falando por você. Mas graças a Deus, ele continua esse texto. Porque até aqui estamos todos nós envolvidos de alguma forma, né? E ele vai continuar Gálatas 5, 22, 23, 24 e 25, dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aqui ele lista então nesse rol do fruto do Espírito 9 virtudes. E aí você me pergunta, por que ele fala então, Juninho, de obras da carne, cita esse rol de obras da carne, várias obras, e aqui ele começa falando então fruto do Espírito. E a resposta está lá na nossa arte de divulgação, aquela mexerica. Para quem não sabe, o fruto do Espírito ele é só um. Quando você recebe o Espírito Santo, você não tem a opção de olhar para esses frutos que estão escritos. Volta para a gente um pouco, Mateus, onde ele começa a falar dos frutos, no 22, 23. Você não pode olhar, por exemplo, para a paz, para a alegria e paciência e falar: eu preciso exercitar mais a bondade, eu preciso exercitar mais o domínio próprio. Não, porque se o Espírito Santo está em você, todo esse rol vai crescer junto. Se você começa a ser uma pessoa mais fiel, consequentemente você vai ser uma pessoa mais alegre. Se você começa a desenvolver a paciência, você vai desenvolver a paz. O fruto do Espírito é um. E como a mexerica é uma fruta só, mas tem vários gomos, tem várias características. Então veja, existem 9 virtudes que estão nesse rol do fruto do Espírito, que é um só. E o fruto do Espírito, então, ele nos ajuda, ou seja, ele nos mostra o que há dentro de nós, quem habita em nós.
Uma pessoa, por exemplo, para realizar obras da carne, ela pode ser, sim, mais inclinada à bebedeira e talvez não à área da feitiçaria ou à imoralidade sexual. No espírito, não. Se você desenvolve um, é porque o espírito está em você e está trabalhando em todas as áreas. Enfim, o Espírito Santo nos ensina que automaticamente, quando nós recebemos o Espírito de Deus, nos tornamos testemunhas de Cristo e passamos a desenvolver essas características maravilhosas que nos ajudam a viver em sociedade. Já partindo para a conclusão aqui. O Espírito Santo, o fruto do Espírito e as obras da carne, eles revelam o que há dentro de nós. Eles revelam quem está dentro de nós, quem está te governando. Se você ainda não sabe, nós vamos orar essa noite aqui, em nome de Jesus, assim como aconteceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo tem uma obra para fazer nessa igreja. O Espírito Santo tem uma obra para fazer na sua vida que está conosco online. Coloque-se de pé. Já partindo para a conclusão, nós vamos falar que o Espírito Santo agora, que não é mais Deus conosco, não é mais o Emanuel, mas é Deus em nós. Ele revela quem é que está morando. Ou seja, o Espírito Santo em nós revela o fruto. Recebendo o Espírito Santo, você olha para uma pessoa e sabe exatamente qual é o fruto que tem sido manifesto na vida dela. Veja, se eu na minha casa plantar um pé de macieira lá, um pé de maçã, e daqui um ano eu te convidar para ir lá, você provavelmente vai achar muito estranho se não tiver nenhuma maçã lá, se não tiver nascido nenhuma maçã. Se eu te chamar para ir na minha casa depois de 2 anos, e você vê aquela macieira crescendo e ainda não tem fruto nenhum, tem alguma coisa de errado. Sabe, às vezes a gente é assim na igreja também. A gente vem para a igreja a vida inteira, a gente passa a congregar, a gente faz tudo o que tem que fazer, a gente segue os dogmas, assim como os judeus, nós estamos dentro da lei, mas quando a gente olha para trás, não gerou fruto nenhum. A impressão que eu tenho é que as pessoas vão olhar para você, e apesar de você ser uma macieira, as pessoas não conseguem discernir se você vai dar bananas, vai dar pera, porque quem diz quem é você é o fruto que você gera. E se o fruto do Espírito não consegue falar quem é você, é necessário que essa noite você reveja a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus. Se você realmente recebeu o Espírito Santo de Deus, você precisa sair essa noite mais fortalecido. Eu já falei isso aqui no Renova Jovem, e tem um exemplo muito bom. Algumas pessoas associam esse exemplo ao Billy Graham, mas de fato não achei a fonte exata do Billy Graham. Mas eu já falei isso para vocês. Dizem que tem uma historinha, que um pajé, eles estão numa tribo, tem uma menininha, uma índiazinha, ela vai conversar com o pajé da tribo, e ele conta uma história para ela, de que dentro de nós, dentro de todos nós, existe 2 lobos, que estão constantemente lutando, e um quer devorar o outro. 2 lobos que estão o tempo inteiro dentro do nosso coração e da nossa mente lutando entre si. Um lobo é conhecido por toda a maldade do mundo, tudo aquilo que tem de ruim, e o outro lobo é conhecido por toda a bondade, fruto do Espírito e obras da carne. E aí esse pajé conta essa história para a índiazinha, e ele sai andando, explica para ela. A índiazinha fica confusa e corre atrás e fala para ele: mas pajé, no final das contas, quem é que vai vencer essa luta? Quem vai engolir o outro? E ele fala: aquele que você alimentar. Veja, se você vem para a igreja para se alimentar, você precisa entender que a igreja é lugar de servir. A igreja é lugar de entrega, porque alimento é em casa, é no seu devocional, é na sua leitura bíblica, é na sua oração, é no seu jejum. Quando Paulo dá a instrução para a ceia, ele diz que aqueles homens em Corinto arrumavam grande confusão, porque chegavam na igreja para comer, e os ricos comiam, e os mais pobres ficavam sem comer. Ele fala: se esse é o problema, vocês estão com fome, coma em casa. Se você está com fome, se alimenta em casa, e vem para a igreja para servir, vem para a igreja para entregar, porque quando a gente aprende isso, o culto fica muito mais gostoso, a entrega fica muito melhor, e o fruto do Espírito começa a se manifestar na sua vida. O fruto do Espírito começa a nascer na sua vida. Você começa a ver que você dá maçã, qual é o seu tipo de árvore,
quando as pessoas olham para você e dizem: você já é uma pessoa muito melhor do que um ano atrás. Quando as pessoas olham para você e dizem: talvez naquela situação, há um ano atrás eu não teria a mesma atitude que eu tenho hoje. Enfim, muitos de nós cristãos vão continuar vindo para a igreja com a roupa do rolê. Muita gente vai continuar vindo para a igreja sabendo que depois tem alguma coisa esperando você lá fora. Mas algumas pessoas já foram encontradas, amém? Algumas pessoas estão encontrando, assim como Paulo, o próprio Cristo, e estão entendendo que é dele, e Deus conosco, e agora Deus em nós, quem produz a força para que na segunda-feira você não caia em pecado de novo. E assim como Pedro, naquela pregação, no dia de Pentecostes, ele disse: arrependam-se, receba o Espírito Santo de Deus e se livrem dessa geração perversa. Eu estou aqui para dizer para vocês: arrependa-se, receba o Espírito Santo e se livre dessa geração perversa. Feche seus olhos. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe aqui hoje e não foi por acaso. O Espírito Santo de Deus tem algo para fazer na sua vida. E talvez durante todos esses anos, as obras da carne têm falado mais alto no seu coração. E você não consegue mais dormir sem cometer aquele pecado. Durante tanto tempo você não consegue mais se entregar como deveria. Você não consegue mais orar como deveria. Você não consegue mais ajoelhar. Você não consegue mais se entregar. Porque você sente que você esfriou. E agora você é conhecido pelas obras da carne. Por tudo aquilo que a carne faz em você. Mas essa noite, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo e se arrependa. Se arrependa e livre-se dessa geração perversa. Em nome de Jesus, que você possa receber o Espírito Santo e que as pessoas vejam o fruto do Espírito brotando em você. Feche seus olhos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque de uma maneira maravilhosa o Espírito nos conduziu até aqui. Nós te agradecemos, Pai, porque pelas nossas próprias forças nós talvez nem estaríamos de pé. A tua palavra diz que as tuas misericórdias, Pai, são a causa de não sermos consumidos. Mas nessa noite algumas pessoas entraram aqui com dificuldade, Pai, de continuar lutando contra a carne, porque elas estão tentando pelas suas próprias forças. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus enche essa casa e capacita as testemunhas de Cristo para sair daqui mais fortes do que entraram. E nesse momento eu quero convidar você, de olhos fechados, mantenha o seu olho fechado, ninguém vai te ver. Sem pensar, vem aqui à frente, porque eu sei que já faz um tempo que você não consegue mais orar. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Eu quero orar pela primeira pessoa aqui, que vai vir à frente e quer crucificar as obras da carne, e a partir de hoje, viver pelo Espírito Santo de Deus. Não importa quem é você, não importa se você é crente, se você não é, em nome de Jesus, venha aqui à frente, porque nessa noite, Deus quer te capacitar de poder, para que você saia daqui testemunhando do que Ele fez na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero te incentivar a vir aqui para frente e receber um toque especial, para que nessa noite você possa ter a certeza de que não vai ser mais um culto, de que não vai ser mais uma semana, mas vai ser o dia da sua transformação. Continue intercedendo. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Venha à frente, venha. Se você quiser, venha. Acompanhe alguém, vem aqui. Só te admirar, mais do que só te desejar. Enquanto a paloma cante, deixe que o Espírito Santo trabalhe em você e sinta o Espírito Santo guiar o
presença me satisfaz, só tua presença me satisfaz. Amém. Quero orar com vocês. A Paloma vai continuar cantando aqui. Mas em nome de Jesus eu quero orar por essas pessoas que, guiadas pelo Espírito, estão aqui na frente. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque às vezes a gente nem consegue andar, Pai. Às vezes a gente nem consegue pensar, Senhor, porque a nossa carne está tão inclinada para o mal, que nós nos sentimos frios e começamos a culpar tudo, a igreja, Pai, o pastor, a nossa casa, a família. Mas nós sabemos, Pai, que nessa noite existem pessoas aqui que estão encontrando uma identidade em Ti. E assim, Pai, como o apóstolo Paulo escreveu essa carta, dizendo aos Gálatas que aqueles que manifestam as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Eu quero profetizar na vida dessas pessoas, que o Teu Espírito a partir de hoje possa fazer brotar, Pai, poder na vida dessas pessoas. Eu te peço pela vida de cada um deles, que eles recebam de Ti, Senhor, o poder, a unção, Pai, para continuar caminhando, Senhor, e em nome de Jesus, que o Seu poder os transforme, para que eles sejam testemunhas em todo o mundo daquele que nos salvou. Eu te adoro, Pai. Glorifico o Teu nome, Senhor, e agradeço pela vida de cada um deles. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.